Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo e espiritualista. E estou dando continuidade a um conjunto de palestras a respeito do projeto Filadélfia. Eu me estou baseando o meu projeto numa palestra que foi feita pelo senhor Alfred Bielek na conferência da MUFON em 13 de janeiro de 1990. Bom, nessa conferência da MUFON, foram convidados dezenas de pessoas para fazer parte deste projeto, né? O senhor Alfred Bielek, foi um dos mais importantes considerado dentro deste congresso, porque ele esclareceu e tirou dúvidas a respeito do projeto Filadélfia, em que fez com que o destroyer Eldridge desaparecesse simplesmente. Viajasse no tempo 40 anos à frente e assim por diante. Bom, na última palestra, eu comentei a respeito do segundo teste que eles fizeram em outubro, no final de outubro de 82. Creio que foi 82, entre 82 e 83. Daqui a pouco eu verifico e confirmo esse detalhe. Bom, durante esse segundo teste que eles fizeram, os gabinetes dos transmissores e um dos geradores desapareceram. A sala de controle estava em ruínas fumegantes e ninguém havia feito aquilo, mas estava assim. E a Marinha concluiu que aquilo era algo do qual eles nada conheciam. Eles decidiram, então, descartar totalmente o projeto. Mandaram o Eldridge de volta para o estaleiro, retiraram todos os equipamentos, reequiparam-no novamente como um destroyer, um navio de guerra normal, e ele voltou à ativa. E em 22 de agosto ele foi rebatizado com um novo nome. Bom, essa foi a final da palestra anterior. E vamos agora, então, dar continuidade à leitura dos relatórios do Sr. Alfred Bielek. Bom, esse relatório teve origem, então, lá na conferência da MUFON, onde havia muitas pessoas que fizeram várias perguntas e ele foi respondendo a essas perguntas. Algumas pessoas anotaram, outras filmaram, outras gravaram apenas em áudio e posteriormente transcreveram o resultado do que haviam, então, anotado. Bom, dando, então, continuidade à leitura. Ele teve uma ação normal no mar durante a guerra. E em 1946, ele foi ancorado e deixado às traças, junto com muitos outros navios. O navio que estou me referindo nesse momento é o Eldridge, no qual foram feitos todos os testes do projeto Filadélfia. Bom, em 1950, aqui é apenas uma curiosidade, o ano em que eu nasci, em 1950, o presidente Truman fez a transferência de 50 destroyers para a Grécia e outras nações da Europa. Foram doados. O Eldridge era um destes, e ele foi para os gregos. E a Marinha rebatizou, então, este navio com o nome Leão. A Marinha tinha tido repetidos problemas com todos eles, e eles tiveram que despojá-los, repintá-los e reequipá-los. Fora isto, eles não tinham mais problemas. Ele pode, inclusive, estar em serviço na Marinha Grega, pelo que eu sei. Olhe, quando o senhor Bielek falou que ele poderia estar em serviço, foi lá em 1990, não nos dias de hoje. Bom, continuando a leitura. Fora isso, eles não tinham nenhum problema. Ele poderia ainda estar em serviço na Marinha Grega, pelo que eu sei. Eles não descartaram
eles não descartam navios tão rápido como nós fazemos, mas eles também herdaram o diário de bordo do Eldridge. Bom, como as leis marítimas declaram, o navio de bordo deve ir com o navio. Então, quando a Marinha Americana doou para a Grécia o Eldridge, ele mandou junto o diário de bordo. Bom, ele foi. Desculpem. Quando eles o abriram, encontraram uma coisa muito interessante. Todas as páginas do diário anteriores ao dia 1º de janeiro de 44 estavam desaparecidas. E não havia nenhuma história do que tinha acontecido com o navio. Ou seja, os americanos, quando fizeram a doação desse navio para a Marinha Grega, retiraram todos os indícios, inclusive do diário de bordo. No que concerne ao diário de bordo, os gregos não podiam fazer nada sobre isto. Eles não podiam reclamar à Marinha Americana, senão esta não mais faria o favor de dar as sobras para eles. Então, este foi o fim da saga do Eldridge. A partir desse momento, então, ele é apenas um navio de guerra. Bom, este projeto, Eldridge, ou Philadelphia, foi fechado. Neste momento, não há outro aspecto interessante que eu esqueci de mencionar e que figura na história toda. Aproximadamente 6 dias antes do teste final com o Eldridge, em agosto, aquele que foi um completo desastre, 3 UFOs apareceram sobre o Eldridge. Olhem, senhores e senhoras, os extraterrestres, nossos parentes distantes, estavam monitorando o projeto para ver o que iria acontecer. Eles já haviam avisado o senhor Nikola Tesla. Aqui eu quero fazer um pequeno à parte. De vez em quando, eu não sei porquê, eu pronuncio o nome do senhor Nikola como Nicolas. Um dos nossos ouvintes me chamou a atenção a esse respeito. A minha filha também, anteriormente, já me chamou várias vezes a atenção. Mas, às vezes, de vez em quando, eu coloco o senhor Nicolas. Mas o nome correto é Nikola Tesla. Bom, dando continuidade, então 3 UFOs apareceram sobre o Eldridge. Aqui a que altitude eu não sei, mas me lembro de tê-lo visto. Então o senhor Bielek viu os discos voadores. O meu irmão o viu, assim como outras pessoas, e ficaram por ali imóveis. Agora, o que eles estavam fazendo, nada sabemos. Apenas que eles estavam lá observando. No momento do teste, quando o navio desapareceu para dentro do hiperespaço, um daqueles UFOs desapareceu juntamente com ele. Ele foi arrastado pelo Eldridge, dando então também um salto no tempo. Ele ficou encerrado em um subterrâneo em Montauk. Ele foi sugado através do hiperespaço e terminou no subterrâneo, intacto. E mais tarde foi desmontado. Então, um dos 3 discos voadores, ou seja, UFOs, que estavam observando, estavam monitorando o projeto Filadélfia, foi também arrastado para o hiperespaço com ele. E olhe só que interessante, ele terminou num subterrâneo. Afinal, ele foi para o hiperespaço e acabou embaixo da Terra, intacto, ou ele foi junto com o Eldridge, voltou com o Eldridge e foi, então, colocado nos subterrâneos, intacto e mais tarde desmontado. Aí fica alguma coisa para os nossos ouvintes pensarem a este respeito. Bom, dando continuidade à leitura. Agora, depois de o projeto ter sido fechado, aqui voltamos novamente com o senhor von Neumann. Lembra que desde lá da primeira palestra eu comentei que guardassem bem esse nome?
o Sr. von Neumann aparece em todos os instantes. Dando continuidade à leitura, o Sr. von Neumann mudou-se, é claro, para Los Alamos, no Novo México, porque ele foi trabalhar como Oppenheimer no projeto da bomba atômica. O projeto foi um sucesso, é claro. Eles também tiveram problemas, mas não é necessário falar nisto neste momento. Não vamos falar sobre este detalhe. Bom, a disputa que havia existido por vários anos entre a Marinha e o Exército sobre de quem seriam as armas secretas que seriam usadas para ganhar a guerra foi ganha pelo Exército. E o projeto da bomba atômica ficou, então, com o Exército. Leslie Groove espalhou isto. Nós somente podemos especular, é claro, pois esses detalhes não são públicos. Agora, sobre o que poderia ter acontecido se o teste da Marinha tivesse sido bem sucedido, eles provavelmente teriam recebido todos os fundos e provavelmente teriam despachado peças do equipamento para todos os navios da Marinha. E até talvez da Marinha Mercante, pois os navios civis também foram atacados durante a Segunda Grande Guerra, porque esta estava também muito interessada, à época, nesses equipamentos de invisibilidade. Um cavalheiro de nome Carl Allende, comumente chamado, de acordo com as histórias que têm circulado por anos, de nome Carlos Miguel Allende, era um dos observadores no SSS Furuset, lendo novamente, SS Furuset, um barco mercante que, na época daquele teste, em agosto, então, um barco mercante que estava, então, dentro dos focos desse teste, né? Muitas histórias são contadas sobre ele, e ele tem sido entrevistado muitas vezes, e certas coisas não colam nas histórias que ele conta. Ele pode muito bem ter estado lá, mas ninguém conseguiu descobrir ainda a sua verdadeira história, ou seja, a verdadeira história do Sr. Carlos Miguel Allende. Em 1947, a Marinha decidiu reabrir o projeto. Ele foi fechado e logo em seguida foi reaberto. Nesse meio tempo, aconteceu uma pequena reorganização de toda a estrutura militar. Foi criado o Ministério da Defesa, você tinha o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Força Aérea. Isso aconteceu em 1947. E você tinha os chefes do Estado-Maior, chefias adjuntas do Estado-Maior, é claro. O enorme edifício chamado Pentágono, e como a infraestrutura da Marinha mudou, e um monte de gente fardada foi reformada. Alguns deles vieram ao escritório de pesquisas navais e disseram para o Dr. von Neumann, vamos reabrir este projeto Arco-Íris ou projeto Rainbow. Descubra o que realmente aconteceu e veja se há alguma coisa nisso que possamos salvar. Então, eles criaram o projeto Arco-Íris ou projeto Rainbow em 1947. Bom, ele então fez isso, quer dizer, começou a fazer. E eu fui chamado para Los Alamos. Eu quem? O Sr. Bielek, para um lugar chamado Camp Alley, no Colorado, em companhia do Dr. Vannevar Bush, e o que estava ele fazendo? Bom, ele e Vannevar Bush eram da equipe científica a cargo de recuperação do UFO destroçado em Aztec, no Novo México, em 1947. Bom, então, Dr. von Bush e Dr. von Neumann era uma equipe científica
foram da equipe científica a cargo da recuperação do UFO destroçado em Aztec, em 47. Isso foi totalmente sem o meu conhecimento, porque nesse meio tempo a Marinha tinha me encostado. E ele foi lá novamente em 1948, devido a uma outra queda, ou duas quedas de UFOs. Todos os corpos estavam mortos nestes casos. Em 1949, houve então uma queda de um UFO que ficou mais ou menos intacto, e eles recuperaram um extraterrestre vivo. Olhem só, então, no relatório do Sr. Bielek, na entrevista que ele fez na MUFON, em 13 de janeiro de 90, ele declarou isto. Em 49, houve uma outra queda de UFO que ficou mais ou menos intacto, e eles recuperaram um parente nosso distante, um extraterrestre, vivo. Ele foi chamado de EBE-1, EB-1. Talvez em inglês a pronúncia seja IB-1, algo parecido com isto, e foi encontrado vagando pelos campos. Eles o capturaram, cuidaram dele e tentaram descobrir o que fazia funcionar a nave dele. Bom, eles se comunicaram com ele, ou aquilo. Essa expressão aquilo é uma expressão do Sr. Bielek, porque eles não sabiam definir exatamente o que era. Era um ser vivo, com duas pernas, cabeça, dois braços, dois olhos, dois ouvidos, e assim por diante. Mas era muito diferente de nós. Bom, não puderam determinar o seu sexo individual. Eles chamaram os médicos porque, obviamente, ele não estava bem. Estava ficando pior a cada dia. Os doutores não puderam fazer muito por ele. Eles não sabiam o que estava errado. Eles chamaram um botânico, um PhD em botânica, e ele encontrou que estava errado. Aquele rapaz tinha clorofila em suas veias. Ele tinha cerca de 1,20 m de altura. Ele se parece com aqueles descritos como pequeninos cinzentos ou greys, exceto que ele não era cinzento, mas ele tinha clorofila em suas veias e ele vivia da luz do sol. Como ele estava encarcerado no subsolo, ele estava morrendo, porque não tinha mais a luz do sol. Então eles tiveram que conservá-lo ao sol, pelo menos uma parte do tempo. O resto do tempo, eles o mantinham oculto. Eles também o mantinham muito bem guardado, porque ele possuía uma característica muito estranha. Eles descobriram que não somente ele era completamente telepata e capaz de se comunicar com os seus semelhantes, ou seja, ele era capaz de se comunicar com os seus parceiros extraterrestres mentalmente, mesmo estando preso. Isso é interessante. Eles descobriram, então, mas também descobriram que ele tinha uma muito estranha e interessante propriedade. Aqui neste ponto aparece novamente aquele 3/4, 3 quartos. Aquilo que eu não descobri agora o que significa, mas em vários pontos de tudo isso aparece esse 3 quartos, 3/4. Bom, dando continuidade à leitura, ele tinha uma muito estranha e interessante propriedade. Ele podia caminhar através das paredes. Então era muito difícil mantê-lo preso. Então eles queriam descobrir. Então eles descobriram como poderiam segurá-lo. Eles o conservavam em uma gaiola de Faraday a maior parte do tempo. E aconteceu que esse se tornou o modo de transportá-los, eles e aqueles que mais tarde aconteceram de ser os cinzentos. Aqui está um pouco dúbia essa declaração, ou essa transcrição, mas me parece que eles então entraram em contato com novos seres, talvez capturados em outros acidentes, e eles estão, então, mantendo-os em uma gaiola de Faraday. Bom, o que é uma gaiola de Faraday? Eu tenho a impressão que talvez boa parte
dos nossos ouvintes não conheçam esse termo. Eu trabalhei dentro de uma gaiola de Faraday mais ou menos durante 2 anos e meio. Eu trabalhava no controle de qualidade de uma grande multinacional, a Philips. E eu fazia as medições técnicas de sensibilidade e uma série de coisas que não podiam ter interferência de nenhum modo de campos eletromagnéticos externos. Um campo eletromagnético é um sinal de rádio, é um sinal de televisão, é um sinal de Wi-Fi, é um sinal de qualquer coisa de ondas de rádio, de ondas eletromagnéticas. Então, eu ficava dentro de uma gaiola de Faraday, que tinha mais ou menos 2 metros por 2 metros. Ele era constituído de uma parede de uma tela metálica, e essa tela metálica tinha muitos furinhos. Esses furinhos eram feitos para evitar a claustrofobia da pessoa que ficava lá dentro, no caso eu. Então era cheio de furinhos. Depois tinha um madeiramento, mais ou menos da espessura de uns 10 a 12 centímetros, e então uma outra placa metálica do lado de fora, também com aquele monte de furinhos. Era estranho, porque quando eu estava dentro da gaiola de Faraday, eu tentava olhar algum colega do lado de fora e eu via alguns furinhos aqui e alguns furinhos aqui. Então eu tinha que ficar tentando localizar uma coincidência melhor entre os furinhos para que eu pudesse enxergar alguém. Não era nada muito agradável. Eu não sei o que era pior, se a claustrofobia ou esses furinhos. Mas esses furinhos também permitiam uma coisa muito importante, que era a ventilação. Então, a porta de entrada para essa gaiola era também formada por 2 placas, uma por dentro e uma por fora. E quando a porta fechava, ela tinha em todas as laterais, na parte de baixo, na parte de cima, na lateral que tinha dobradiça e na outra, molas de cobre que se encostavam, que se pressionavam contra um outro conjunto de molas que ficava na estrutura. Então, quando se fechava aquela porta, eu estava isento de qualquer interferência eletromagnética externa, ou pelo menos a maioria daquelas lá. Então, isto é uma gaiola de Faraday. Eu não sei por que a gaiola de Faraday podia prender o ETzinho, ou o Gray, que não era da cor cinzenta, era uma outra cor, por causa da clorofila. Bom, o que acontece é que eles realmente, através dessa gaiola de Faraday, conseguiram bloquear com que ele pudesse atravessar essa gaiola. Ele não conseguia. Talvez ele fosse baseado em ondas eletromagnéticas para poder mudar a sua vibração do seu corpo e poder, então, atravessar uma parede convencional. Talvez ali dentro ele não tivesse acesso a essas ondas eletromagnéticas, então estava preso. Mas vamos dar continuidade, após, então, a explicação da gaiola de Faraday. Esta é outra história na qual eu não quero entrar, mas, não obstante, ele foi capturado vivo e, eventualmente, morreu dentro de 1 ano e meio a 2 anos depois. Eles tiraram dele um monte de informações. Mas, antes dele morrer, um monte dessas coisas estranhas aconteceu. Ele se comunicou, foi-me dito por alguém que era do governo, e que ele deu as bases para o moderno transmissor para o Dr. von Neumann. Novamente aqui o Dr. von Neumann, que aparece em todos os partes do projeto, passados, presentes e futuros. Bom, então, serviram de um modelo de transmissor para o Dr. von Neumann e o Dr. Vannevar Bush. Se isto é verdade ou não, eu não sei, porque os laboratórios Bell tinham já anunciado o transistor em 1947. Desculpem, eu fiz uma leitura errada. Quando eu disse em cima que ele deu as bases para um moderno transmissor, não é transmissor, é transistor. Aquele breguetinho cheio de coisinhas de micro germânio, silício, e que fazem hoje a constituição dos nossos grandes chips, que tem milhões de transistores dentro deles. Bom, então, continuando.
Eles eram um tablet de germânio com fios finíssimos de ligação e, é claro, foi desenvolvido a partir daí. E se você está familiarizado com as histórias dos transistores, bom, mas supostamente ele deu-lhes a informação e o croquis para um transistor mais rudimentar, baseado em seus próprios sistemas de comunicação, o qual não era compreendido. Nada era compreendido a bordo das suas naves. Mas ele também falou ao Dr. von Neumann sobre o seu problema, o problema com o Eldridge, e como basicamente ele poderia resolver. Ele não iria lhe dizer exatamente como resolver o problema, mas disse-lhe o que estava errado e deu-lhe indícios e disse: você tem que voltar à prancheta e resolvê-lo você mesmo. Eu não vou resolvê-lo para você. Então o ETzinho disse ao Sr. von Neumann: o que está errado é aqui, deu-lhe indícios e disse: você vai ter que voltar à prancheta e você resolvê-lo. Eu não vou resolver esse problema para você. Bom, dando continuidade à leitura. Ele o fez. E, finalmente, por volta de 1949, depois de fazer o seu dever de casa e depois de estudar um monte de metafísica, ocultismo, vocês podem imaginar um matemático cabeçudo sendo forçado a estudar metafísica e matérias do oculto? De início, aquilo era odioso para ele, mas eventualmente tornou-se bastante versado no assunto. Reconheceu o problema e foi trabalhar em cima dele. Então, nós temos a união da eletrônica, de tudo que é lógico, de tudo que é físico, com a metafísica. E foi isso que então fez a resolver o problema. Vamos dar continuidade, então, à leitura. Agora, qual era a natureza do problema que ele finalmente veio a dominar? Era realmente básico. O navio voltou ao seu ponto de referência devido a que ele tinha um gerador de tempo zero. Nós já conversamos a respeito desse gerador de ponto zero em uma das palestras anteriores. Vocês podem acessá-las e verificar isto. A referência do sistema que traria de volta o navio ao ponto em que ele iniciou a sua viagem no tempo. Bom, aquilo permaneceu intacto. Foram os geradores e alguns outros equipamentos que foram destruídos, mas aquele dispositivo de referência a zero trouxe o navio de volta ao seu ponto de referência original, apesar de ele ter andado ligeiramente no tempo. Os humanos nascem, ou eu diria, não somente eles nascem, mas ao tempo da concepção, como ele descobriu em sua pesquisa, com suas próprias chaves do tempo. Então, quando um humano nasce, ele nasce com suas próprias chaves do tempo. Agora, você teria que entrar numa física muito obscura, e eu deixarei de lado a matemática e tentarei simplificar isto. Nós não moramos em um universo com 3 dimensões. Nós moramos com um universo com 5 dimensões. A quarta e a quinta dimensão são o tempo. Olhe, segundo a declaração do Sr. Bielek, a quarta e a quinta dimensões são o tempo. A quarta dimensão, claro, tem sido frequentemente mencionada por Einstein e por outros. O conceito de quinta dimensão apareceu em 1931 em um livro de P.D. Auspik, ou Ouspensky, não consigo ler exatamente, chamado Tertium Organum, um novo modelo do universo, em inglês. E ele falava das 5 dimensões em nossa realidade. Ele chama a quarta de tempo. Ele nunca veio dar nome à quinta dimensão. Mas o Sr. von Neumann percebeu, como é sabido hoje por alguns físicos, que a quinta dimensão é também o tempo. É um rotator, é um vetor
que gira em volta de um primeiro vetor primário, o qual indica o fluxo e a direção do tempo. O fluxo é imaterial. Podemos dizer que ele está se movendo para frente no tempo. Isso devido ao seu aspecto e à nossa referência. Nós não sentimos o tempo, mas ele flui a uma razão razoavelmente estável. E esse outro vetor girando à sua volta não nos concerne. Aqui ele põe um monte, 3 pontinhos e pontinho, e fala normalmente. Eu vou ler de novo aquele primeiro parágrafo, o início desse parágrafo. Então, mas o Sr. von Neumann percebeu, como é sabido por alguns físicos hoje, que a quinta dimensão é também um tempo. É um rotator, é um vetor que gira em volta do primeiro vetor primário, o qual indica o fluxo e a direção do tempo. E o fluxo é imaterial, não é material. Bom, contudo, dando continuidade à leitura, contudo, a cada pessoa, no tempo da sua concepção, é dado um conjunto de chaves. Se vocês desejam, é parte da estrutura genética, para o ponto no tempo ao qual aquele indivíduo está ligado pela concepção. De forma que aquele indivíduo flui com o tempo e ele nasce e vive uma vida que está ligada a cada coisa em volta dele. Tudo desliza, tudo que ele vem a conhecer, todos os seus amigos, a família, a escola ou o que o seja, ele não desliza nem para frente e nem para trás desse ponto de referência no tempo, que é usado por ele. E assim é normalmente. Depois, lá no finalzinho, eu vou fazer um comentário a respeito disto, porque essa chave aqui pode ser receber algumas influências e levar uma pessoa tanto ao passado quanto ao futuro. O que provavelmente aconteceu com o Eldridge, que foi ao futuro e voltou àquele tempo presente. Mas isso fica para depois. Bom, no caso do experimento com o Eldridge, a potência era tão gigantesca que rompeu a referência temporal daqueles indivíduos, os marinheiros, que estavam diretamente expostos aos campos, ou seja, aqueles que estavam no convés. Lembra-se que Bielek e o seu irmão estavam no interior do navio, controlando os equipamentos. Bom, continuando a leitura. Então, os que estavam no convés perderam a sua referência temporal. Uma vez tendo o navio voltado, foi quando o problema começou. Contanto que eles estivessem no hiperespaço e os geradores estivessem ligados, eles estariam encerrados dentro do campo. Até onde eu sei, nenhum outro saltou da murada, exceto nós dois, ou seja, Bielek e seu irmão. O retrospecto desculpe, eu tive que parar um pouquinho, porque eu vi um carro de polícia aqui perto de casa, minha filha foi até lá, parece que está tudo bem. Desculpe a interrupção, mas são coisas que a gente tem que prestar atenção. Bom, dando continuidade à leitura, contanto que ele estivesse no hiperespaço e os geradores estivessem ligados, eles estariam encerrados dentro do campo. E até onde eu sei, nenhum outro saltou da murada, exceto nós dois, Bielek e seu irmão. Em retrospecto, eu me pergunto se nós tínhamos mesmo feito aquilo, mas não obstante, nós o fizemos. E os eventos que aconteceram quando os campos entraram em colapso, aqueles indivíduos tendo perdido a sua referência temporal correta para aquele ponto, e que estavam seguros e contidos pelo campo do Eldridge, ficaram à deriva. Alguns deles deslizaram totalmente para fora da realidade. Outros ficaram à margem da realidade e tiveram sorte de se conseguiram pôr os pés no convés. Alguns deles deslizaram e finalmente se materializaram. Como aconteceu? 2 no convés. O que significa se materializar no convés?
convés. Nós temos a estrutura metálica do convés e eles se materializaram na estrutura metálica. Os corpos desses que ficaram no convés, dois deles, né? Então ficaram incrustados. O convés tinha o formato do corpo deles. Ele vinha plano até o momento em que tinham contato com aqueles dois, e depois tinham o contorno daqueles dois, depois continuavam planos. Outros dois se materializaram nos anteparos, e um com a mão na parede, na realidade na chaminé do navio. E quando ele se materializou, um braço dele ficou dentro da estrutura metálica e teve que ser amputado. Isto foi devido ao fato de que eles tinham perdido a sua referência temporal. E eles deslizaram, e sucedeu de deslizarem de volta. Alguns jamais voltaram de todo. Outros, estranhamente, desapareciam e apareciam novamente. Ou seja, eles desapareciam e se rematerializavam repentinamente. O senhor Nikola Tesla havia alertado que viriam problemas. Ele havia sido, o senhor Tesla foi alertado pelos extraterrestres que iriam ocorrer problemas graves. E esses foram, então, os problemas graves que ocorreram. Bom, e houve aqueles estranhos casos que estavam em fogo, tal como na história bíblica do arbusto ardente que não se consumia. Houve vários indivíduos nessa condição. A Marinha gastou uma fortuna em equipamentos eletrônicos para corrigir esse problema. Eventualmente, eles o fizeram, mais ou menos. Mas todos ficaram de quarentena por um longo período. Aqui, olha novamente o termo quarentena. O termo quarentena que eu conheci inicialmente era de 40 dias. Só que conforme as coisas, pode ser de uma semana, uma quarentena de 15 dias, uma quarentena de 1 ano, uma quarentena de 40 anos. Bom, vamos esquecer isso. Quarentena significa um período de isolamento. Bom, esse vem lá pelos 40 dias em que Moisés ficou lá no monte para fazer as leis. Bom, vamos dar continuidade. A Marinha jamais admitirá que esse experimento aconteceu. A Marinha fez um monte de inquéritos. O Ministério da Marinha expediu muitas cartas padronizadas, negando que tivesse acontecido algum experimento deste tipo. Como sempre, eles negam tudo. Eles não negaram, porém, a existência do navio Eldridge, do Destroyer, que estava físico, estava ali, foi inclusive doado para outra nação. Mas eles negavam que o experimento tivesse acontecido. Em 1979, quando William Moore e Berlitz escreveram seu livro e o distribuíram, Moore estimou que até ali a Marinha tinha gasto um total de $2 milhões somente respondendo a perguntas sobre o experimento Filadélfia, com cartas padronizadas que eram enviadas. Eles ainda negam hoje que aquilo aconteceu. Olha só, eles gastaram $2 milhões para dizer que o projeto nunca aconteceu. Coitados. Bom, continuando a leitura. Em todo caso, o senhor von Neumann fez o seu dever de casa e, percebendo que ele precisava de um computador para resolver problemas relacionados com o pessoal, então ele voltou à prancheta, como se diz, para o Instituto, e ele desenvolveu o primeiro computador completamente eletrônico. Naquela época, não havia computadores eletrônicos. Von Neumann era o pai do moderno computador eletrônico. Isto é bem conhecido e bem documentado. Por volta de 1950, ele tinha alguma coisa funcionando. E, em 52, ele já tinha um modelo completamente funcional. E os livros estão aí nas prateleiras do Instituto, a maior parte deles, né? A maior parte desses livros. De seu desenvolvimento, e foi com o doutor, de seu desenvolvimento, foi o doutor Goldstein, que ainda está em Filadélfia,
cuja ligação com o Instituto era recente. Eu conversei com Goldstein e, em 53, aproximadamente, ele liberou um novo sistema para a Marinha, com um computador com total correção de fatores, ou correção dos fatores. Precisamente o que ele fez eu não sei, mas eles conduziram um outro teste em um navio diferente, uma tripulação diferente, com total sucesso, sem nenhum efeito colateral. Olhem bem, eles fizeram um novo teste e desta vez foi perfeito. A Marinha ficou exultante, claro. A guerra já tinha acabado, mas eles imediatamente classificaram este projeto, desistiram do nome Projeto Arco-Íris, não existia mais, então, a partir daquele momento, o Projeto Arco-Íris, e renomearam e reclassificaram como Projeto Fênix, que é conhecido por muitas pessoas hoje. Bom, dando continuidade à nossa leitura, a partir daí, eles desenvolveram. Bom, deixa eu fazer um pequeno comentário. A partir do momento em que eles conduziram um teste novo, com um novo navio e uma nova tripulação, e foi um sucesso total, nós estamos viajando no tempo. Bom, dando continuidade à leitura. A partir daí, eles desenvolveram outros sistemas, outro maquinário, o que entra em áreas muito sensíveis, mas eu não entrarei nisto publicamente. Não posso fazer. Bom, mas muitas coisas saíram daqui. Entre elas, vários estudos médicos, pelo menos 4 relatórios médicos foram escritos. Sei deles através do Sr. George Hoover, que era parte da comissão do Escritório de Pesquisas Navais, que investigou o assunto quando ele surgiu novamente em 55, devido às cartas de Allende e ao envolvimento do Dr. Morris K. Jessup. Mas Hoover me falou, por telefone, ele agora está aposentado e mora na Califórnia. De novo aquele 3/4. Se descobriu que esse 3/4. Não precisa de auxílio dos senhores. Bom, dos senhores e senhoras. Bom, ele agora está aposentado e mora na Califórnia. E ele disse, bem, é claro que ele percebeu, e ele disse, Moore não tinha percebido, que havia muitos outros projetos sendo realizados à época. E, é claro, ele sabia sobre as experiências de desmagnetização, que em inglês se denomina de Gaussian Experiments. Ele disse também, como resultado do experimento Filadélfia, ou projeto agora Arco-Íris, um monte de estudos médicos foram feitos. E ele disse, nunca antes na história tinha sido a mente e o corpo humanos sujeitos a um tão intenso campo eletromagnético, a tão poderosos campos eletromagnéticos. Ele não sabia quais seriam as consequências. E ele disse, eles descobriram. E como consequência daqueles estudos, que as consequências eram enormes. E ele disse, havia muitos relatórios valiosos, e certamente havia. Muitas outras coisas vieram dali. Bem, a Marinha resolveu o problema, eventualmente, e von Neumann permaneceu por lá. Agora, o que aconteceu comigo e o que aconteceu com meu irmão? Comigo significa o Sr. Alfred Bielek e o meu irmão, o irmão do Sr. Alfred Bielek. Bom, eu vou deixar isto para a próxima palestra, porque nós já ultrapassamos os 30 minutos, já estamos com 36, 37 minutos. Eu não gostaria que isso se excedesse muito, para que não fique maçante, para que não fique chato. Então, na próxima palestra, eu vou iniciar a partir daqui, aonde o que aconteceu comigo, Alfred Bielek, e com meu irmão. Caso tenham gostado, eu peço a gentileza de clicarem naquele breguetinho do gostei, para que os nossos programas sejam relevantes, e inscrevam-se também no nosso grupo.
ok? Bom, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.